E ele, eu quero você no curtinho, lá vai, eu aqui só no curto. Aí quando. Isso foi bem uns 15 minutos, velho. Tá filmado tudo. Aí quando Zé Joaquim foi pra salvar a curtinha, assim, agora você vai sofrer. Você sofre quando eu quero. Tiririca na valha de cortar a samba, nego. 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 Engenho do meu, quem planta cana sou eu. Engenho do meu, quem planta cana sou eu. Mineiro tá me chamando, Mineiro tá me chamando, Tiririca na valha de cortar a samba, nego.
vem cá. Tiririca na vaia de cortar samba nega. Queira voar. Tiririca na vaia de cortar samba nega. Branco vem cá. Tiririca na vaia de cortar samba nega. Queira voar. Tiririca na vaia de cortar samba nega. Branco vem cá. Tiririca na vaia de cortar samba nega. Queira voar. Olha. Foi bom? Foi bom. Quando começa é bom. Não, a conversa é o seguinte, como é? Qual é a primeira pergunta que a turma faz a gente? Vou falar a partir da capoeira, mas assim, não da capoeira, né? Primeira coisa qual é a origem, né? Surgiu como? Como é a história? É como se a história fosse a origem. Como é a história? Diga aí a história da capoeira. Aí o cara vai dizer, foi quem nasceu em tal lugar, outro nasceu em tal lugar, foi criado assim, foi criado assada, né? Maracatu é a mesma coisa. O que é maracatu? O que é cavalo marinho? Como é? Qual é a origem? Eu não sei se pergunta isso também de cavalo marinho. Mas hoje eu estou numa parada, Fabinho, de conversar sobre o que acontece, sobre o que está acontecendo, né? E tendo como base, né? Tendo como trincheira, né? A capoeira, né? O maracatu também, né? E aí eu tenho evitado, né? Muitas vezes ficar preso na ideia dessas coisas sempre fazer-se, né? Fazem dessas coisas ser para a gente só uma questão de origem. E hoje, como é? A origem é hoje também. Como é que a gente vê o mundo, como é que a gente tem sentido o mundo, né, a partir dessas brincadeiras, né? Aí eu pessoalmente fico meio cabreiro quando a turma pergunta qual é a origem. E todo mundo adora falar, não, a origem, né, o surgimento, né, que eu não gosto dessa palavra, mas muitas vezes se usa, né, o mito de origem. Qual é o mito? Como foi que o mito fundante? Não, gente, como assim mito fundante? Então, eu acho que antes, para ser honesto com ambas as partes, de quem é do brinquedo e quem chega no brinquedo, que é até complexo e complicado você falar essa palavra hoje. Então vamos quem é do brinquedo e quem chega. Aí a gente sabe que são duas vertentes. Então não tem como a gente... Aí começa a falar todas essas perguntas que você diz, mas não tem como você, antes disso, você falar em colonização. Eu começo, a partir do cavalo marinho do maracatu, eu começo a ver esse mundo da gente e esse percurso que a gente faz na brincadeira.
como a gente é do brinquedo, a gente saiu da brincadeira, como a gente faz arte, como a gente faz poesia, outro faz música, então a gente convive nesse meio. Então são dois mundos. E são dois mundos. São dois pesos e duas medidas. Muito complexo ao mesmo tempo que é muito simples. Quando você pergunta qual é a origem? Ou por que a origem? Será que o interessante é saber mesmo realmente de onde veio e quem faz? Ou querer se apropriar daquilo ali? E não é de hoje. Né? Não é de hoje. Aí você vê, boa parte dessas brincadeiras já sofreu a repressão, né, do Estado, né? E quando eu digo já sofreu, eu acho que até continua a casca de banana que tu falou, porque é como se hoje, né, essas manifestações, que na minha opinião é um livro, são escritura, né, da história da gente. Quando eu digo sofreu repressão, é como se hoje a gente não estivesse sofrendo mais nada, ou estivesse sofrendo menos, né? Muitas vezes o cara diz, não, antes não era aceita, hoje é aceito. Antes capoeira não era aceita, antes maracatu era muito discriminado, antes cavalo marinho era muito discriminado, antes qualquer coisa, mamulengo, babau, era tudo discriminado. Hoje já é aceito. Mas peraí, mas as pessoas que faziam aquilo não precisavam aceitar aquilo, né? As pessoas que fazem hoje a coisa não precisam aceitar a coisa. Nem rejeita, nem aceita, nem rejeita, porque está fazendo. Quem aceita, geralmente, muitas vezes, é quem já rejeitou. Né? Se rejeita, aí depois se aceita. Aí o camarada, né? O meio social ali que estava sendo, digamos assim, rejeitado, humilhado, aí diz, antes a gente era humilhado, hoje a gente é aceito. Mas por quem? Mas só você observar que todo mestre, brincador de 80 anos, ou mais de 80 anos, ele se diz folclorista. Sim. Ele se diz folclorista. Aí você vai passando um pouco do tempo, aí você vai dizer, os mestres já, e pessoas mais velhas, não só mestres, mas que brincam, diz que são de tradição, da cultura. A palavra é cultura. Aí a palavra, aquele brinquedo vai deixando de ser folclore para ser cultura. Aí você vai um pouco mais nos anos, algumas décadas depois, aí já vai mudando de cultura, aí já vai virando cultura popular, como a gente conhece hoje. Aí já vai para tradição de rodas, tradição circulares. Então, quem que ganha com essas mudanças de nomenclatura? Porque a coisa é a mesma. As pessoas socialmente que fazem são as mesmas. Porém, a perseguição para extinção da coisa, se você observar que ainda acontece, ela vem surgindo sutilmente, onde o Estado era quem perseguia claramente. Claramente, é só quem quiser pegar qualquer coisa, só tem relato do Estado. Você vê mesmo em Pernambuco, o que o Estado de Pernambuco fazia em perseguição a isso que a gente chama de brincadeira hoje. Hoje o próprio Estado dá título de patrimônio vivo. Vê, perseguia há um tempo, ele dá título de patrimônio. Porém, os grupos quando se perseguiam, não se falava, não tinha patrocínio, era perseguido. Mas não se falava em resistência, em sobrevivência, em vai acabar, em vai morrer, mas o Estado não queria destruir. Hoje em dia o Estado apoia. Hoje em dia não só o Estado, mas você vê editais nacionais, editais privados, você vê várias formas de incentivo, aí você vê as pessoas que fazem aquilo dizer: eu preciso de apoio para minha brincadeira não morrer. Minha avó, eu tinha uma avó que o marido dela, meu avô, né, minha avó por parte de mãe, aí ela dizia que vovô Tonho dizia o seguinte: eu sou caboclo de raça. Ele estava ali exaltado com a coisa do maracatu, ele dizia: eu sou caboclo de raça. E hoje muita gente está brincando maracatu, né? E assim, até para... Chega para outro, vai, tem um caboclo de fantasia, rapaz.
Só tem fantasia bonita. Mas saber fazer as coisas... E samba nada, não samba nada. É caboclo de fantasia. Aí eu, automaticamente, quando eu escutei esse termo caboclo de fantasia, um termo assim no sentido de diminuir, né, o caboclo ali. Só tem a roupa bonita, só tem fantasia. Mas de caboclo mesmo não tem nada. Né? Rola muito isso, né? No meio ali. A gente sabe nas brincadeiras que a gente tem um com o outro mesmo. Aí eu fiquei lembrando do caboclo de raça, que meu avô dizia. E vovó dizia isso, vovó dizia sem maiores explicações, eu também não entendia direito, achava só bonito, né? Mas não entendia direito. E hoje eu fico perguntando, porque não é pergunta para se responder, mas indagação, de provocar mesmo, né? Um olhar dissidente, o nome do coisa é esse, né? Um olhar dissidente, o nome do, né? Esse olhar dissidente que a gente tem. E eu fico pensando, velho, uma fantasia você pode comprar e você pode vestir. Você pode mandar o cabo fazer ali e vestir. Você pode se fantasiar de caboclo. Você pode se fantasiar. Agora, será que você pode se fantasiar de raça? E eu estou usando o termo raça aqui, sem querer entrar em maiores, assim, dilemas, né, sobre o termo. A questão não é essa, né? Estou usando o termo raça para dar endereço a uma determinada coisa que você não pode comprar e vestir. Ou você é, ou você não é. Você não pode se transformar naquilo, né? Você não pode se transformar naquilo. Uma fantasia você bota ali, se transformou-se. Né? Aí eu fico... Como é essa parada, né, das pessoas querem saber tanto a origem das coisas, mas não quer saber que o cara, quando tira aquela roupa, quando tira a gola, ele continua caboclo o ano todo. Vamos transferir isso de cultura e tradição, como se fala, e de arte. Vamos falar sobre língua. Se eu aprender o italiano, isso não me faz italiano, não. Você não vira italiano, não. Eu não viro italiano, mas eu posso dar aula da língua italiana. Ó. Eu não vou dar aula de ser italiano. Não, de jeito nenhum. Não tem sentido. Não tem sentido. Não. Mas para os italianos isso não é bom, não? Vai ter mais pessoas falando a língua dele? É bom. É Não tem bom. problema nenhum. Nem para os italianos, nem para a gente que está Então, ensinando. mas eu estou dando aula da língua. Então se eu aprendo inglês, isso não me vai fazer americano, não. Não. Mas eu vou ter uma língua. Nem inglês. E nem inglês. Então verdade. eu acho que são essas sinceridades É verdade. que falta ser jogado em pratos limpos. Porque todo mundo tem um interesse. Todo mundo. Todo mundo. Eu não estou falando de coisa boa, eu estou falando de interesse. Verdade. Todo mundo tem. Não, a ladainha que eu cantei, né, que fala, que diz que casa forte é forte casa, né? De filho de usineiro. Casa forte é forte casa, neto de senhor de engenho, né? E bem longe do meu terreiro, bem longe. E eu fico pensando, eu como capoeira que sou, como é que eu vou me relacionar com isso? Já sabendo como eu vou me relacionar, né? Eu com 5 anos de idade, caboclo, eu acompanhava minha mãe e minha tia, né, para a casa das patroas dela. Minha mãe e minha tia foi empregada doméstica. E eu acompanhava, hora uma, hora outra. E hoje eu vejo também criancinhas brancas, de classe média, de 5 anos de idade, sendo levada por suas empregadas pretas para treinar capoeira. Como eu devo me relacionar com isso? Com carinho? Com arrogância? Né? Me calando? Que situação é essa? Eu estou dizendo que capoeira não pode ser praticada. Pode ser praticada por todo mundo. Pode.
Pode ser praticada por todo mundo do mundo que a capoeira é. E não sou eu que vou dizer quem é do mundo da capoeira, que a capoeira é, né? Se sabe, se sente, não é uma coisa que se transforma. Agora, se eu quero tratar a capoeira, né? Se há um interesse do Estado em tratar a capoeira como um patrimônio estatal, né? Isso é jogado como uma coisa positiva. Se há um interesse em dizer, em transformar a capoeira em instrumento de educação, de socialização, de inclusão, se incluir aonde? Se socializar com o quê? Você está entendendo? Se educar, para quê? Para quem? Né? Aí as pessoas falam de tudo, né? Vão falar de capoeira, fala de educação, fala de terapia, fala de inclusão social, fala de luta contra isso, de luta contra... Menos de capoeira. Porque para eu falar de capoeira eu tenho que falar da minha vida. A minha vida é a vida de todo mundo que faz capoeira, não é só eu não. Aí a gente se depara com o assassinato dessa criança aí, né? De Miguel, né? E eu vou falar como? Eu vou falar no sentido do politicamente correto. Eu vou falar que a morte, o assassinato de Miguel, dessa criancinha que tinha 5 anos de idade, que foi taxado de danado. Eu era danado, as patroas diziam para minha mãe e para minha tia, esse menino é danado, eu era um menino danado. Como é que eu devo tratar esse povo? Não estou falando de uma pessoa ou de outra não. Como é que eu, como capoeira, como caboclo, como é que a gente, Fabinho, vai tratar esse povo? Tá entendendo? Sabendo, vendo como a gente é tratado por esse povo há 500 anos. Como é que a gente fica?